Deus. Amém. Bom dia, paz. Estenda as suas mãos em direção à célula do Deus Altíssimo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, ó Deus, pela vida da pastora Luísa, certos e convictos, ó Deus, que o Senhor já colocou nas tábuas do coração tudo que vai ser ministrado. Mas, Pai amado, tu sabes, ó Deus, do temor e tremor sobre a vida da tua serva. A partir desse momento, a espada da igreja está sobre ela, Senhor. Toda a autoridade está sobre ela neste momento. Eu quero repreender agora todo demônio, todo espírito roubador da palavra, todo demônio morfético que dá sono, Pai. Deus, destapa os nossos ouvidos nesta manhã, para que a palavra que é audível, Pai, nós possamos ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar nesta manhã à igreja. Usa ela, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, com espírito de sabedoria, com espírito de excelência, porque Tu sabes, Pai, do carinho que ela tem por Ti, Senhor, ao ministrar a palavra. Sabemos, ó Deus, que é algo muito sério, Pai, é uma autoridade que só derrama sobre nós, sobre os sacerdotes, sobre as sacerdotisas, ó Deus. Que ela possa, Pai, deixar fluir o Espírito Santo dentro dela, como sempre ela deixa, em nome de Jesus. Amém. Quer que se liga agora? Paz, Senhor, irmãos. Deus já está falando. Deus começou falando no louvor, Deus falou na oferta. E o Senhor vai continuar falando conosco na palavra. Muitas vezes nós achamos que o Senhor está calado, que o Senhor está em silêncio, porque nós não conseguimos ouvir ao Senhor, mas em todo tempo Deus fala. Muitas vezes o que bloqueia a voz do Senhor é a nossa própria alma. Somos nós mesmos que bloqueamos a voz do Senhor, impedindo aquilo que Deus quer revelar a nós, aquilo que Deus quer operar através da sua palavra nas nossas vidas. E eu entendo que nessa manhã Deus, Ele quer fazer algo, porque nós já não temos mais tempo. Semana passada o Senhor falava para mim: chega, vocês não têm mais tempo. Tempo para ficar de mimimi, tempo para ficar de pirracinha, tempo para ficar acomodado, tempo para ficar para gastar inutilmente, sabe? Para ficar deleitando nos seus prazeres. Vocês não têm mais tempo. Vocês têm que atinar em relação ao tempo que vocês estão vivendo. E eu quero que você abra a Bíblia. Não vou falar sobre o tempo, mas eu quero que você abra a Bíblia no Salmo 84. Ah, Jesus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quem é tabernáculo de Deus? Eu e você somos tabernáculo de Deus. Glória a Deus. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os seus altares. Glória a Deus. E nessa manhã, queridos, Deus quer curar os nossos altares, restaurar os nossos altares. E altar, ele deriva da palavra sacrifício, né? Quando os levitas estavam cantando aqui, eu mergulho na mirra ardente, sacrifício. Sirlene subiu aqui, falou, sacrifício de Abraão entregando Isaac. E Deus está falando conosco a respeito do altar, porque toda base de comportamento na nossa vida está na nossa alma, e é na alma que nós cultuamos ao Senhor.
Fechou? Deixa eu falar de novo. Tá descarregado, acho. Também aqui, ó. Não tem problema não, graças a Deus, né? Pelo meu gogó. Queridos, é na alma que nós cultuamos ao Senhor, é onde nós oferecemos a Ele o nosso culto racional, o nosso culto inteligente, o nosso culto lógico. É com a nossa alma que nós viemos neste lugar, nós estamos aqui nesta manhã para celebrar, não é verdade? Mas também para cultuar ao Senhor. Amém. Amém. Romanos 12, Paulo está falando conosco. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você hoje está aqui nessa manhã para entregar diante do Senhor, para dar ao Senhor de forma inteligente, de forma lógica, racional, algo, um culto que agrade ao Senhor. E a alma é o altar onde nós estabelecemos o culto ao Senhor. Porque o comportamento que nós temos nada mais é do que altar. Querido, culto é a forma como nós vivemos, é a prática da vida que nós temos no nosso dia a dia. É a maneira como nós nos comportamos baseados na palavra de Deus. É a forma como nós servimos ao Senhor no dia a dia. A palavra culto aparece pela primeira vez quando Deus fala para Adão cultivar a terra. Cultivar significa trabalhar. E depois, cultuar. Nós estamos trabalhando à medida que praticamos a palavra de Deus. Então, quando nós nos levantamos pela manhã, como foi falado aqui, e já começamos a adorar ao Senhor, e já começamos a falar com Deus, nós estamos cultuando ao Senhor. E lá estamos, lá na nossa casa ou no nosso trabalho, estamos fazendo as coisas que normalmente nós fazemos, nós estamos cultuando ao Senhor, cuidando do jardim que Deus entregou nas nossas mãos, cultivando aquilo que Deus nos entregou. E o salmista, ele diz aqui nessa palavra, né? Todos os animais têm o seu lugar, né? O passarinho tem seus ninhos, mas a alma, ela tem um lugar. E o lugar da alma é nos altares. E Deus, nessa manhã, Ele está falando para nós que todas as nossas atitudes, todas as atitudes que nós temos, elas vão edificar altares ou elas vão parar em altares. E nós precisamos refletir nas atitudes que nós temos no nosso dia a dia, em todas e quaisquer circunstâncias, porque isso vai nos remeter a altares. Altar aparece a primeira vez lá em Gênesis 8, no verso 20. Quando Deus, né, ele estava renovando toda a raça humana. Teve o dilúvio. Deus estava retirando toda aquela corrupção da terra. Toda aqueles altares demoníacos da terra, né? E ali Noé, quando sai da arca, a primeira coisa que ele faz é edificar um altar ao Senhor. E ali ele começa a sacrificar e a invocar o nome do Senhor. Queridos, eu quero explicar uma coisa para você. Prostituição. Vou dar um exemplo. A promiscuidade sexual. Ela é um comportamento. Ela é um altar onde nós damos base, legalidade, para demônios atuarem.
E a alma, ela vai se tornar um altar para que esses demônios habitem. E muitas vezes a pessoa não consegue sair da promiscuidade, da prostituição, da pornografia, não consegue parar de ter pensamentos impuros, não consegue vencer, porque a alma dela está presa em altares de pecados sexuais. Estou falando esse que é o mais fácil para entender. E o Senhor nessa manhã, quer nos libertar de altares errados que nós edificamos ao longo da nossa vida. Gênesis 1:26, nós vemos ali a palavra quando o Senhor, Gênesis, na verdade 1:26 não, 1:1, quando o Senhor fala, em princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra criou, no hebraico, é bara. Deus criou todas as coisas a partir dele mesmo. Deus é a matéria-prima de tudo aquilo que foi criado. Mas lá no verso 2, a palavra para criar é assar. E Deus pega aquilo que já estava pronto e ele refaz. E só depois que Deus refaz todas as coisas, Deus usa de novo a palavra bara. Xarabacai anagasui decanto. Porque lá no verso 26, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem a partir dele mesmo. Ali o homem estava sendo criado espiritualmente. Deus criou o espírito do homem naquele momento. E quando a gente morre, né? O nosso espírito, ele volta para Deus porque foi da onde ele saiu. O nosso corpo volta para a terra porque foi da onde ele saiu. E a nossa alma? Para onde que ela vai? Quando Deus sopra o espírito que ele havia criado dentro dele, nas narinas do boneco, né, que ele tinha formado lá de barro, e eu acredito que não tinha chuva, né? Deus ainda não tinha feito chover na terra. Então a terra era só pó. Acredito que Deus cuspiu na terra e com a saliva dele ele fez o homem. E a ciência comprova que nós temos no nosso DNA, né, a assinatura do Criador. Então, queridos, nós temos a genética de Deus. E quando Deus sopra o Espírito, o ruá, na narina do homem, ele passa a ser alma vivente. O homem ali é criado, né, um ser, a alma vivente. E a alma, ela não foi feita para morrer. O espírito é eternamente vivo, volta para Deus. O corpo morre e volta para a terra. Mas a alma, ela não foi feita para morrer. A alma, ela não tem casa, ela não tem para onde ir, né? Entre aspas. E é por isso que Jesus fala, eu volto para o Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou edificar casa para a sua alma. Então primeiro Deus criou, depois Deus formou e depois passou a alma a existir. Do espírito, o Senhor cuida. Ele sempre cuidou e vai continuar cuidando do espírito. Deus providenciou a salvação, né? Para que o espírito que estava morto por causa do pecado adâmico
pudesse ser vivificado. Mas do corpo a terra cuida, nós nos alimentamos de tudo que a terra produz, não é verdade? Mas a alma, quem cuida da alma, olha para o seu irmão, fala para ele, a responsabilidade é sua. Aí você olha lá, Deus, muda esse ser que está me atormentando. Senhor, olha só essa mulher rixosa, murmuradora. Senhor, eu não aguento mais, muda essa mulher. Deus, muda esse homem, meu Deus. Olha, Senhor, que eu já não estou aguentando mais viver com esse homem. Senhor, muda meu filho. Xarabacai, Anagasuica, Maiandaiacé. Sinto muito te falar que Deus não vai fazer nada. Meu Pai. Porque a responsabilidade em relação à alma é do ser humano. E ele diz para nós, eu deixei para você a minha palavra. Pega a minha palavra e transforme a sua alma. Mas, pastora, se meu marido não quer saber de Deus, a minha mulher não quer saber de Deus, e meu filho, você tem a palavra para profetizar, para declarar sobre a vida dele, para chamar a existência aquilo que não existe. E a palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia, ela cumpre aquilo para o qual ela foi liberada. Eu não sei quanto tempo pode passar, meu amado, mas o Senhor vai operar. Aleluia. Eu me lembro que eu tinha uma palavra de Deus em relação a Daniela, que ficou 15 anos desviada do caminho do Senhor. Ela pode andar aos 4 cantos da terra, eu vou trazê-la de volta para a minha presença. E essa era a minha oração, e essa era a palavra que eu profetizava todo dia. Senhor, ela vai voltar para a tua presença. O Senhor falou para mim que ela pode rodar os 4 cantos da terra e ela vai voltar para a tua presença. Está lá. Está entendendo, querido? Amado, o que vai contar para o Senhor não é o que nós fazemos, o que nós temos, o que nós sabemos. O que vai contar para o Senhor é aquilo em que nós nos tornamos. Quem foi você antes, quem é você hoje e quem será você amanhã. Meu Deus. Salmo 82. O salmista fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Acho que eu anotei errado, queridos. É Salmo 119. 119, acho que 82. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quanto tempo você tem passado com a Bíblia na mão? Quanto tempo você tem gastado? Às vezes você não pode, né? Porque trabalha, estar com a Bíblia na mão. Mas existe a Bíblia em áudio. E você pode pôr um fone no ouvido e ouvir a palavra de Deus e deixar que essa palavra penetre os seus ouvidos e ministre a sua alma. Oh, glória! Fala para o seu irmão assim, a responsabilidade é nossa de mergulhar a nossa alma na lei do Senhor, meditando nela noite e dia. Queridos, a palavra ela nos cura, ela nos liberta, a palavra ela nos purifica de tudo aquilo que nos contamina, de tudo aquilo que nos deforma, de tudo aquilo que nos aprisiona. A palavra de Deus ela é poderosa para nos transformar. A palavra de Deus ela muda o nosso comportamento e só quando ela muda o nosso comportamento é que nós vamos levantar altares dignos do Senhor. E aí a gente olha para o tabernáculo de Moisés lá no deserto. E o tabernáculo de Moisés fala tudo a respeito de Jesus. Cada peça, cada prego no tabernáculo fala alguma coisa a respeito de Jesus. Mas o tabernáculo não fala só de Jesus. O tabernáculo fala dos processos que eu e você temos que passar. Para que o altar
de adoração, o altar, o verdadeiro altar, seja levantado nas nossas vidas. E aí você está lá na bacia de bronze, na bacia de bronze, que é a palavra de Deus, e você se olha, você vê as suas deformações. Antes de passar pela bacia, você vai passar pelo altar de sacrifício. Eita, Jesus, mistério. Xarabacaiá nagaxá. O altar de sacrifício era o altar onde o animal era queimado. Mas antes do animal ser queimado, o sacerdote lá, ele abria, né? Matava o bicho, abria o bicho para ele poder conferir se aquele bicho não tinha defeito, não tinha deformação. Se não tinha defeito nos tendões, nos ossos, nos músculos. Porque se tivesse defeito, não podia ir para o altar. E ali, depois que passava pela inspeção, ele ia ser queimado. Depois de ter feito ali o sacrifício, oferecido ali ao Senhor, né? A gordura daquele animal, o sangue daquele animal, ali no altar do sacrifício, o sacerdote passava pela bacia de lavar, aonde ele via as suas deformações. E queridos, o sacerdote, ele entrava no templo 2 vezes por dia, no altar do incenso, para oferecer ao Senhor oração, intercessão pelos pecados do povo. O altar de bronze, ele fala de nós orando por nós confessando os nossos pecados, nós enxergando as nossas deformações, as nossas fragilidades, vulnerabilidades, as nossas iniquidades na bacia de bronze, confessando tudo isso e nos expondo para sermos queimados pelo Senhor no fogo da palavra de Deus. Mas quando o sacerdote entra ali e despeja o incenso sobre as brasas, querido, não era qualquer brasa, não era qualquer fogo que podia ser derramado no altar do incenso. Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho no altar do incenso. Eles acenderam os incensários. O sacerdote tinha um incensário pequeno que ele acendia ali e levava até o Santo dos Santos. Que eles acenderam com fogo estranho, com fogo da casa deles. Eles não pegaram as brasas recheadas do sangue e da gordura do sacrifício para derramar ali no altar do incenso. Incenso fala das nossas orações pelos outros, do nosso ofício sacerdotal, da nossa intercessão, da nossa adoração. E eu pergunto para você, como que nós estamos? Muitos não estão orando nem por si próprio mais, estão dependendo da oração dos outros. Estão na fila da oração em todo culto. Outros não oram só por si próprio, mas não ora pelos outros. Querido, quando você ora pela sua casa, você está fazendo intercessão, você não está orando por você está orando pelo seu marido, ele é outra pessoa, você está orando pelo seu filho, é outra pessoa, é intercessão. E muitos já não querem orar nem pelas suas casas. A sua casa está um caos, a sua casa está uma bagunça, a sua família está de ponta cabeça, e você não toma um posicionamento de reconhecer aonde você está errando, aonde você está falhando, de deixar Deus cortar você com o bisturi da palavra, sacrificar, renunciar aos seus comportamentos errados, para você se colocar no altar do incenso. O incenso produzido ali no altar, ele tomava a atmosfera do tabernáculo, ele passava pela cortina,
o incenso, o cheiro, o perfume, né? O incenso ele era feito com três coisas muito raras. Agora eu não me lembro mais. Onixa, estoraque e gálbano. Isso mesmo. E ainda tinha a brasa da gordura e do sangue. Aquele perfume foi patenteado pelo Senhor. Ninguém produz esse perfume. Para usar de qualquer forma. Mas, Glória a Deus. mas ali dentro do Santo dos Santos, o sacerdote entrava. E eu vou falar para você, você somos sacerdote. Sacerdócio real está sobre nós. Sacerdote não entra de qualquer forma na presença de Deus. Se você olhar, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo. Ele tinha toda uma indumentária. A roupa do sacerdote era diferenciada. Ela não era qualquer uma. E tem mais uma coisa, o sacerdote ele não podia nem ter os testículos quebrados, esmagados, está lá em Levíticos 21. Ele não podia ter defeito nenhum. Ele era o representante de Deus. Cada vez que ele chegava no altar do incenso, cada vez que ele entrava no Santo dos Santos, ele estava levando nos seus testículos a genética da nação inteira. Shanai, Kamai, Anagasui, Dekai, Andaiasé. Homens, cada vez que você chega no altar do Senhor, a genética da sua família e da nação é apresentada diante de Deus, porque o homem tem a semente. E ali, o sacerdote, ele levava no peito as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, o Urim e o Tumim, que era o ofício profético. Ele tinha a mitra, que era a expressão da santidade. Toda a roupa do sacerdote falava do caráter de Deus e daquilo que Deus espera que nós espelhemos, que é o caráter de Deus. E a roupa do sacerdote tinha um negócio muito interessante, que eram os sinos, né? Então o sacerdote saía da tenda dele vestido todo, e quando ele andava pelo arraial, aqueles sinos iam fazendo barulho e gerava uma expectativa no povo. Será que Deus vai aceitar o sacrifício? Será que nós vamos ser perdoados pelos nossos pecados? Aquele povo ficava na expectativa, porque o sacerdote tinha que ficar no Santo dos Santos, ele tinha que ficar andando para lá e para cá, para aquele sino fazer barulho, para o povo saber que o sacerdote estava vivo. Porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirar. Ele tinha que entrar com uma corda amarrada. Porque se ele morresse lá dentro, Deus não aceitasse o sacrifício, matasse o sacerdote, ele precisava ser puxado por uma corda. E eu e você temos entrado na presença de Deus de qualquer forma. Queremos apresentar ao Senhor a nossa adoração, a nossa oferta, as nossas orações, de qualquer maneira. Queridos, levantar altar. Fala assim, levantar altar. É o quanto da palavra de Deus tem me transformado todos os dias. Queridos, Deus não vai mudar comportamentos em nós. Ele já nos deu a ferramenta, Ele nos deu a palavra. Ele nos deu o Espírito Santo que habita no nosso espírito e nos capacita. Ele nos deu a capacidade de orar, de falar com Deus, né? E quando isso só não basta, a gente precisa tomar uma atitude de jejuar para quebrar as forças da nossa carne. Jesus, em 3 anos de ministério, Jesus não mudou ninguém. Jesus, ele ensinou as pessoas
a mudarem o seu comportamento. Quantas vezes você vê na palavra o Senhor falando, vá e não peques mais. Mudança de comportamento. E é por causa da nossa irresponsabilidade com a nossa alma que nós levantamos altares a demônios e muitas vezes nós não entendemos por que a gente entra num culto onde parece que tem uma glória, uma presença de Deus, o louvor está a todo vapor e a gente não sente nada e a gente não consegue entrar naquela dimensão de adoração, naquela dimensão do culto e a gente sai da mesma forma como nós entramos ou até pior do que o que nós estávamos. Porque a nossa alma está com problema. O altar está com problema em nós. Então, queridos, muitas vezes, por levantarmos altares onde demônios têm legalidade, nós estamos edificando casa, profanando, com Baal. E na Bíblia judaica tem uma coisa muito interessante. Quando o Senhor está ali ensinando os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso, na Bíblia judaica completa. Na nossa Bíblia normal ela fala, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Como que o nome de Deus vai ser mais santificado? Mas na Bíblia judaica, ela fala, capítulo 6, Mateus, ela fala que o teu nome permaneça santo em mim. Eu sou casa de Deus. E eu, como casa de Deus, repousa sobre mim o nome santo do Senhor. Mas eu posso profanar o nome do Senhor. Queridos, quanto mau testemunho a gente tem dado. Santo, mas é em nós que esse nome tem que ser mantido santo. E nós temos profanado muitas vezes o nome do Senhor, não mantendo o nome do Senhor santo. Quanto escândalo a Igreja de Cristo na terra tem produzido. Xarabacai Anagassidecai. 2 Reis 12:2. O rei Joás, foi um homem que temeu a Deus e ele fez tudo o que era reto diante do Senhor. E lá no verso 3 de 2 Reis 12, fala que Joás, ele fez uma reforma, ele fez uma limpeza em Israel e ele tirou todos os altos, ele tirou todos os altares, ele removeu os altares, mas ele não tirou os altares que estavam no alto, ele só tirou aqueles que eram visíveis, aqueles que eram no altos, postes ídolos, ele não tirou. E ali era onde o povo queimava os incensos secretos aos deuses, aos ídolos. E ele não arrancou isso. E a causa de muitos reis terem caído, porque eles faziam o que era reto diante do Senhor, mas eles não faziam a limpeza da forma como deveriam fazer. E esses altares, lugar onde as entidades elas criam uma atmosfera, elas criam um ambiente e conduz as pessoas aos erros, ao engano, aos pecados. Altares do alto fala de domínio dos ares, de demônios que operam nos ares, demônios que operam nas mentes, trazendo pensamentos, ideias nas mentes, influenciando o nosso modo de pensar, consequentemente, a forma como eu penso, eu vou agir. E eles ativam
pensamentos em nós nos levando a pecados. Quantas vezes vem um pensamento na sua cabeça e você fala, nossa, que isso? Nunca pensei isso? Da onde veio isso? Presta atenção naquilo que você está pensando, nas ideias que você está tendo. Julgue seus pensamentos e suas ideias pela palavra do Senhor. Fala assim, altar é comportamento que levanta diante do Senhor memórias. Então, quando você vem aqui e dizima e oferta, você está levantando memória ao Senhor. Quando você faz uma boa obra, abençoa, né, como diz a palavra, visita o órfão, a viúva, aquele que está lá no presídio, né? Você está levantando memorial diante do Senhor. Quando você pratica, obedece a palavra, tudo isso é como um memorial diante do Senhor. Lá em Gênesis 3:8, o homem comia da árvore do bem, da árvore da vida, que é Jesus. Jesus é o alimento para a vida eterna. Com o que você está alimentando a sua alma todos os dias? Porque a sua alma tem uma casa que está sendo preparada. E a árvore do bem e do mal estava lá no jardim. E nós falamos assim, o pecado de Adão foi a desobediência, né? Quantas vezes eu mesmo pensei dessa forma? Mas a desobediência foi só a porta de entrada. O pecado, ele entrou em Adão quando ele comeu do fruto e gerou nele um comportamento corrompido. Que nós somos destruídos, queridos, porque nos falta conhecimento. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nos falta o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento de vida, que é o conhecimento de Cristo. E Paulo fala, eu abro mão de tudo que eu tenho, que eu já tive, que eu sou, que eu vou ser, tudo, para ter o conhecimento, a revelação de Cristo. Xarabacai anagasuidecai. Qual é o conhecimento que está dentro da nossa alma? Esse conhecimento, ele pode nos libertar ou pode nos escravizar. Quantas vezes a gente está ministrando libertação com pessoas e a gente ministra e a gente não vê mudança. Porque a pessoa, ela não toma uma atitude de se deixar operar pela palavra de Deus. Muitas vezes eu tenho remorso em relação aos meus pecados, mas não arrependimento. O remorso não me deixa ir para o altar do sacrifício, aonde ali eu vou ser quebrantado, aonde ali eu vou ser rasgado, cortado, aberto, exposto. Muitas vezes nós não queremos nos expor, Xarabacai anagashai, para sermos curados, para sermos tratados, para sermos libertos. E aonde não vemos libertação. E aí a casa limpa, adornada, né? O demônio volta 8 vezes mais forte. E aí a pessoa, ela se corrompe ainda mais. E quando o homem come da árvore da vida, ele absorve aquilo que ele come. Aquilo passa a fazer parte do homem, entra no homem. E quando o Senhor vem a Adão na viração do dia, para onde é que Adão corre? Depois que ele pecou? Para as árvores. O lugar que o alimentava. Antes ele corria para a presença de Deus.
mas agora ele corre para as árvores. Queridos, todo altar que nós alimentamos se torna o nosso refúgio. E eu percebi isso ontem. Eu estava orando, estudando, e teve um momento que eu estava com muita dor. Estava muito cansada e com muita dor. Mandei mensagem para a pastora, falei, tô com dor, o que eu tomo? Ela mandou tomar um remédio. E aquilo me desassossegou. E eu parei de estudar a palavra e eu fui liguei a televisão. Fui me alimentar da televisão, do filme da Netflix. Sabe, amados? Narrasuika Mayanagashai. Quando eu voltei a estudar, eu falei, Jesus, que porcaria é essa que eu estou fazendo? Que eu estou alimentando a minha alma, estava aqui me alimentando da tua palavra. Na oração, teu Espírito Santo me visitando. Senti a presença de Deus, chorei na presença do Senhor e fui sentar na frente da televisão. Lá vou eu desconstruir o altar, parar de alimentar demônio, parar de alimentar minha alma com coisa que não presta e me posicionar novamente com o Senhor. Querido, um exemplo, quantos que diante de uma pressão corre para a pornografia, corre para a prostituição e ali ele descansa. Porque esse é o altar onde ele se refugia. E o salmista nos fala que é no teu altar que eu me refugio. Lá em Gênesis 1:11, o Senhor fala, né, para as árvores, produza fruto no futuro. E assim fez Deus no presente. E produziu passado. Quando Deus está falando produza e assim fez, estava no espiritual. Mas quando ele falou produziu, a coisa tinha se manifestado no físico. E Gênesis 2:5, o que era espiritual se manifestou fisicamente. Mas lá em Gênesis 1, Deus fez, no verso 26, o Senhor fez o homem e a mulher. E em Gênesis 2, Deus só fez o homem. Ele só formou o homem. Ele não tinha formado a mulher. Porque Deus, Ele não queria formar a mulher da terra, mas Ele queria que a mulher fosse formada do homem, para que ela fosse adjuntora, para que ela fosse uma com o homem, para que ela fosse parte do homem. Querendo ou não, nós, mulheres, somos parte do homem. Isso é muito mais profundo, queridos, do que eu entendo para trazer. Mas, na verdade, o Senhor está falando de cumplicidade, de companheirismo dentro do casamento, dentro do relacionamento conjugal. Deus está falando da mulher ser uma com o homem para construir aquilo que Deus deseja, da forma como Deus deseja. Xarabacai, anagasui, decanto, recalabachai. E nós somos os maiores criadores de atmosfera para que as coisas dos céus venham a se manifestar na terra. Tanto é que os demônios precisam de nós, né? Para poder eles atuarem na terra. Porque quando as pessoas estão incorporadas de demônios,
Elas fazem aquilo que os demônios querem. E aquilo que ele quer se manifesta na terra. Nós estamos vivendo um tempo muito ruim no Brasil, onde uma atmosfera terrível tem sido levantada sobre essa nação. Sexta-feira a Daniela me mandou mensagem, gravou um áudio que da casa dela ouvia na escola o funk que estava sendo ministrado para crianças, 7, 8 anos. Ali, e se ouvia a voz das crianças entoando aquele cântico. Esses dias a Tauana falou para mim, ou foi a pastora Sandra, não me lembro, que na escola crianças estavam entoando cantigas de pontos de macumba, que até a mulher que frequenta o centro, que é alguém que atua lá dentro da escola, se escandalizou com o que estava sendo liberado ali pela boca das nossas crianças. Nosso altar do incenso em favor das nossas crianças está com Xarabacai, Anagasfi, Decai, porque o investimento maior nesse tempo é sobre elas. Recalabasfi, Camai, Andaiacé. Efésios 1:3 fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Já está tudo feito, já está tudo pronto. A promessa está lá, mas quem cria a atmosfera, querido, para trazer à existência aquilo que Deus já fez, somos nós. É eu e você. Pela nossa prática da palavra, pela nossa obediência aos princípios da palavra. Porque fala assim, nós somos ativadores de atmosfera. E o altar que está na minha alma gera atmosfera para que o que é espiritual se manifeste. Que altar que está na sua alma. Porque se os nossos altares estão ligados ao inframundo, né? Ao inferno, a demônios, alimentando demônios, são essas atmosferas que nós vamos trazer para a terra. Voltando à oração do Pai Nosso, para que o teu nome permaneça santo em mim, porque, né? O nome de Deus permanece santo nas nossas vidas. O reino de Deus vem sobre nós. E a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, é feita, é estabelecida, é manifestada sobre a terra. Então, queridos, a Bíblia fala que a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E nós precisamos renunciar a altares, as coisas que durante anos nós edificamos a demônios. E é por isso que o salmista fala, Senhor, que os meus pés estejam na tua casa por longos e longos dias. Eu quero habitar na sua casa. Onde nós estivermos plantados, queridos, vai determinar a influência que nós traremos à terra. Xarabacai, Anagasfi, Decanto, Recalabachai, Orecalash. E eu entendo que Deus quer quebrar algumas casas que ainda existem dentro de nós. São muitas casas. Betsaida era uma casa. Casa do peixe. E Betsaida denuncia Leviatã, um lugar de orgulho, de soberba, de incredulidade. Jesus fala, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. O que foi feito aqui não foi feito lá. E por causa da incredulidade de vocês, poucos foram salvos. Betsaida,
Jesus anda sobre as águas. Ele estava indo para Betsaida quando ele andou sobre as águas. Pedro, André e Filipe eram de Betsaida. Quem foi que afundou? Pedro. Por causa de quê? Da incredulidade. Xarabacai anagasuidecai. Aonde foi que Deus curou aquele cego? Em Betsaida. Ele tira o cego de Betsaida para poder curá-lo. Ele toca no cego 2 vezes para poder curar aquele cego. E ele fala para o cego: não volte para Betsaida. Muita coisa não aconteceu na minha vida e na sua vida por causa da nossa incredulidade. A casa de Betsaida, alimentada por Leviatã através do nosso orgulho, através do nosso medo, gera essa incredulidade. Betânia, casa da miséria. Lá em Betânia, Jesus cria figo, mas a figueira só tinha folhagem. Não adianta a gente ter muita folhagem e não produzir figo e não produzir o fruto. Mas foi em Betânia que aconteceu algo tremendo. Jesus foi assunto aos céus em Betânia. Ali em Betânia, Deus confrontou a casa da miséria, porque o reino de Deus estava estabelecido em nós. Xarabacai anagasuidecai. Precisamos criar uma atmosfera para vivermos as bênçãos do reino, queridos. Quando nós não somos mais avarentos, gananciosos, invejosos daquilo que o outro tem, daquilo que ele alcançou, daquilo que o outro é, porque nós sacrificamos lá no altar de bronze, porque nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa miséria humana, e nós decidimos não ser mais. Então nós nos tornamos abençoadores, generosos, obedientes ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, no cumprimento da palavra, em auxiliar o próximo, em abençoar o próximo, em acudir a viúva e o órfão. Xarabacai anagasuidecai. Nós geramos uma atmosfera onde as bênçãos do reino começam a se manifestar nas nossas vidas. Shanai kamayandayase. Deus quer arrancar a gente da casa da miséria. E a casa da miséria não é só financeiramente, querido, é a casa da miséria espiritual que nós estamos vivendo. Nós temos tudo do reino de Deus. Shanai Kamayanagasuidecai. Oh, aleluia. Casa da Babilônia, casa da prostituição. Muitas mulheres que iam ali no culto, nos templos, né? As prostitutas cultuais. Muitas delas não eram mulheres vulgares, eram mulheres de família, mas porque elas não tinham dinheiro. Elas iam ali e elas se deitavam com os sacerdotes ali daquele templo. E ali elas deixavam o sangue da virgindade delas como pagamento para que elas pudessem ter uma casa, uma família boa, uma família feliz, e onde elas pudessem ser férteis, terem filhos. Aquelas mulheres, elas tinham pacto com a virgindade delas. Quantos de nós casamos virgem? Quantos de nós deixamos o nosso sangue? O sangue do ímã, o sangue branco do esperma, em motéis, em casas de prostituição e em muitas camas, dando legalidade para que Satanás atue nos nossos relacionamentos, para que Satanás atue nas nossas famílias, na nossa descendência, deixando um legado a demônios. Legalidade
para que eles reivindiquem. A gente confessou o pecado, porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus. A gente não se prostitui mais. A gente chorou na presença de Deus. A gente se arrependeu. Mas o altar permaneceu lá. Quanto dinheiro nós investimos nos motéis? Você estava pagando motel. Você estava levantando o altar. Deixando memória. Xarabacaia Nagasi. Vamos ficar de pé. Glória! Glória a Deus! Essa manhã Deus quer quebrar esses altares nas nossas vidas. Felizes são tantos altares que nós erigimos. São tantos altares, o altar do orgulho que não nos deixa mudar a nossa postura. Altares de inimizade que romperam relacionamento. Os altares que nós erguemos com a mentira, com os enganos. Orecalahache, recalahache, suidecanto, camarindas. Eita, Jesus. Nessa manhã o Senhor quer que a gente se humilhe na presença dEle. Glória! Altares dos abortos erguidos a Moloque. Sangue de inocente que torna a nossa terra estéril, nossas vidas estéreis. Xarabacaia Nagassi decanto recalabaxi. Cada um de nós sabemos aonde foi que nós erguemos altares. E aqueles que você não se lembra, o Espírito Santo vai trazer na sua memória. Para que você tome um posicionamento. Fala assim: Senhor Jesus, a tua palavra, ela cura, ela liberta, ela redime, ela regenera. E eu fui exposto nesta manhã à ação da tua palavra, pelo poder do teu Espírito. E nessa manhã eu me submeto ao cutelo do Senhor, que me abre para enxergar, revelar a mim as minhas próprias deformações. Porque, Senhor, a minha atitude diante do meu arrependimento é subir ao altar do sacrifício e fazer renúncia dos apetites vorazes da minha carne, da minha vontade própria e de tudo aquilo que é conceito deformado por essa cultura, pela minha criação em mim. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que em cada dia o Senhor me leve a bacia de bronze, para que eu possa olhar para mim e ver em mim quanta coisa ainda precisa ser mudada, transformada, renunciada dia após dia. Mas eu não quero só ficar nos átrios da casa do Senhor. Quero ser iluminado pela luz do Senhor, que brilha através do candelabro. Senhor, e em nome de Jesus, quero chegar à mesa da preposição e também à mesa do incenso. E ali, Senhor, oferecer ao Senhor não somente as orações do altar de bronze, mas também as minhas intercessões, a minha adoração, o meu louvor, para criar uma atmosfera que me dê condições de adentrar
limpo, purificado no Santo dos Santos. E ali no Santo dos Santos, no altar da presença, ser envolto pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, eu confesso as casas aonde eu entrei e aonde, Senhor, eu estabeleci altares, casas de corrupção, casas que deram legalidade a demônios para atuar na minha vida. Não é somente a casa do orgulho, da soberba, da incredulidade, ou a casa da prostituição, ou a casa, Senhor, da miséria, mas é também a casa da mentira, a casa da fofoca, a casa, Senhor, do perfeccionismo, a casa, Senhor, da hipocrisia, aonde eu estabeleci altares que trazem repugnância no coração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quebro nessa manhã, pelo arrependimento dentro do meu coração, e o Senhor me vê. Eu quebro, Pai amado, essas casas, esses altares que eu estabeleci, porque o altar que eu quero edificar nesta manhã e de agora para frente é o altar que atrai a presença do Senhor, que traz a presença do Senhor e que me faz gerar tudo aquilo que o Senhor já providenciou para a minha vida, em nome de Jesus. Eu gostaria que nesse momento você cantasse, adorando ao Senhor, levantando um altar na presença de Deus. Amém, queridos? Nesse lugar, tu és real. O Senhor está aqui, querido, Ele é real. Vou me entregar totalmente. Não retenha nada. O teu nome, abri os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e viver. Se eu brilhar, Humilhação, comportamento constante, diário, humilhante, diante do Pai. Tu me livrarás dos teus ouvidos em teu favor. Mas havia um dia no centro do meu querer que toda a vida seja mais de conhecer. Tu és minha voz, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante da teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu enviarás teus amigos em meu favor. Se você entender isso, que foi ministrado a Mas você, daí um dia você haverá um vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha bandeira, minha herança. A minha voz eu tenho, e eu tenho
uma postura com a sua alma. Vigia o seu comportamento, com o seu temperamento que muitas vezes te leva à ira, à violência, a comportamentos que são vergonhosos e que vão atrapalhar o seu relacionamento com o Senhor. Mas vale um dia no centro do meu e toda a vida, sem jamais te conhecer, como és minha razão, minha glória, minha herança. Irmão, deixa que essa palavra penetre profundamente no seu coração, no seu espírito. E que, a partir de hoje, você tenha em mente o desejo ardente de estabelecer altares dignos para o Senhor. Amém? A sua alma, ela tem um lugar, altar. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Nos leva, Pai amado. Escuta aqui. Você conhece o livro do Êxodo? Sim. Muita coisa. Conhece os altares que foram erigidos ali? Sim. Balaão? Sim. Pois é, na tua casa Deus está quebrando. Amém. Receba. Não era nenhum, nem dois, nem três altares da prostituição. É verdade. Sim. Deus está quebrando hoje. Amém. Eu recebo. Amém? Amém. Amém. Amém? Amém. Vai ver o que vai acontecer. Eu creio. Glórias a Deus. Eu sei que Deus está falando isso. Glória a Jesus. Senhor, nos leva de volta para nossa casa, debaixo dessa presença gloriosa do Senhor. Papai, que a gente não tenha pressa de sair dessa presença. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, debaixo da sua graça, consolados pelo seu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, nós possamos ter os nossos olhos abertos, nosso entendimento aguçado, para que possamos levantar os altares que agrade ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vai na paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.